Deu certinho? Então a tela dele está toda bagunçada. 1 Tessalonicenses capítulo 1, e hoje nós vamos ver dos versos 4 até o verso 8. E aí a semana que vem a gente termina o capítulo 1. 1 Tessalonicenses capítulo 1, de verso 4 a 8 hoje. Diz assim a palavra do Senhor. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim, vocês se tornaram um modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, diz agora a Tua palavra, Senhor, continue falando aos nossos corações, que possamos agora Te louvar, Te adorar, Te exaltar, através de ouvir, Senhor, a exposição da Tua palavra. Que Teu Espírito me use, me inspire, me ajude a ser simples, objetivo, que ao mesmo tempo, Pai, eu possa ajudar os meus irmãos a compreender um pouco mais a beleza, a glória e o peso da Tua palavra, desses versos que nós acabamos de ler. Para a glória do Senhor e para a nossa transformação, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos agora no verso 4. Paulo continua dizendo, a gente viu já a introdução, a gente viu como que Paulo elogia a igreja dos Tessalonicenses. Eu já disse para vocês, já pontuei, e aos poucos eu vou, vamos dizer assim, né? A gente vai ver detalhes sendo acrescentados. Eu já falei com vocês nessa série que a igreja dos Tessalonicenses, apesar de nova, apesar de uma igreja muito nova, muito provavelmente essa igreja se tinha no máximo 1 ano que havia sido plantada, que havia, vamos dizer assim, né, nascido. Essa igreja, apesar de nova, é uma igreja que amadureceu muito rápido. É uma igreja que cresceu muito rápido na prática da fé, não apenas, como vimos a semana passada, uma fé que da boca para fora diz crer, mas uma fé que se transformou em atitudes. Vimos que também o amor deles uns pelos outros e pelas pessoas de fora é um amor dedicado, é um amor abnegado, é um amor que fazia sacrifícios, ou seja, também não era um amor que era da boca para fora, um amor apenas em palavras, mas era também um amor que se provava por meio de atitudes. Eles também tinham, como a gente viu semana passada também, uma esperança firme, uma fé firme em Cristo Jesus, aquela esperança que não duvida, não é uma esperança que é uma expectativa boa com relação ao futuro. É uma esperança que tem uma certeza absoluta de que, por mais que nós vamos ver nesses versos de hoje também, eles já estavam passando lutas, passando perseguições. Nós vamos ver no capítulo 4 que alguns já haviam morrido. É uma fé que permanecia, era uma esperança que permanecia com uma certeza absoluta de que as coisas seriam melhores, de que no mínimo a esperança deles era de que o Senhor Jesus ainda voltaria, como vamos ver a semana que vem nos versos 9 e 10, e o Senhor Jesus traria eles para aquele reino onde não haveria lágrimas, nem choro, nem dor. Portanto, é uma igreja que amadureceu muito rápido, que cresceu muito rápido. Hoje nós vamos continuar vendo nos versos 4. O apóstolo Paulo diz assim no verso 4: sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu. Nas 2 últimas pregações eu usei esse verso 4 para pontuar e falar o fato de que a igreja, ela nasce, ela surge a partir do momento em que Deus escolhe um grupo de pessoas. No verso 4, o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos amados por Deus,
nós sabemos que Ele os escolheu. Então, como nasce uma igreja? A igreja nasce a partir do momento em que o próprio Deus, dentre um grupo de pessoas, numa cidade específica como foi Tessalônica, Deus escolhe um grupo de pessoas, Deus salva um grupo de pessoas, e ali nasce a igreja do Senhor Jesus, no caso, a igreja de Jesus na cidade de Tessalônica. O que eu quero enfatizar hoje, e que eu não abordei, é vamos dizer assim, os detalhes dessa declaração do verso 4. Primeiro, pela primeira vez na carta, o apóstolo Paulo chama eles de irmãos. Ele começa dizendo: sabemos, irmãos amados por Deus. Primeira coisa que o apóstolo Paulo faz é chamá-los de irmãos. Eu disse nas duas últimas pregações que a igreja é o que une os cristãos, o que une cada indivíduo que crê no Evangelho, é a ligação que nós temos em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Eu lembro que eu disse que, ainda que tenhamos amizade, ainda que alguns de nós já tenhamos nos conhecido antes mesmo de nos tornarmos crentes, antes mesmo de sermos parte de uma mesma igreja local, de uma mesma denominação, o principal motivo que nos une como igreja, que nos reúne como igreja, seja nos cultos dominicais, seja na escola bíblica na terça-feira, seja no período de oração, seja nos momentos em que a gente vai um na casa do outro, ou que a gente se encontra, ainda que tenhamos amizade, seja antes, seja agora, ainda que possamos ter conhecido um ao outro na igreja e ter criado uma amizade, como é o caso de alguns de nós aqui, o nosso principal elo de ligação, a principal razão pela qual nós estamos juntos, nós permanecemos juntos, nós gostamos de estar juntos, nós devemos lembrar que é a ligação que nós temos no mesmo Deus Pai e no mesmo Senhor Jesus Cristo. E aqui o que é interessante, por que Paulo chama aquelas pessoas de irmãos? Porque se temos o mesmo Deus Pai, se cremos no mesmo Senhor Jesus Cristo, no mesmo Senhor e no mesmo Salvador, então, irmãos, nós somos irmãos. Esse é o motivo de sermos irmãos. E Paulo, com frequência, ele está usando essa expressão que mostra um afeto, mostra um carinho, mostra um amor. Nós vamos ver nessa carta, no capítulo 2 em diante, como que Paulo amava esses irmãos. Mas aqui ele já introduz chamando eles de irmãos. Irmãos, o cristianismo, a fé em Jesus, a fé no mesmo Deus Pai, no Pai nosso que estais no céu, cria um vínculo entre nós, irmãos, que vai além, eu já disse isso aqui também, que vai além, inclusive, da nossa ligação de sangue que nós temos com os nossos parentes biológicos. Isso, irmãos, até mesmo sociólogos que não são crentes, até mesmo filósofos ateus, eles enfatizam isso. Eu fiquei pensando se eu mandava no grupo, se eu usava ou não, mas vou apenas mencionar, eu vi um trecho de uma entrevista de um filósofo brasileiro, o Pondé, que ele é ateu, ele se declara ateu não praticante, porque ele não é daqueles que fica criticando o crente, que fica tentando fazer você a não acreditar em Deus. Ele é ateu. Ele, como ele diz, né? Eu não consigo, eu acho que Deus não me deu a fé para acreditar nele, ele usa mais ou menos essa expressão, então ele se declara ateu, mas ele é sempre muito respeitoso, não apenas com o cristianismo, mas com todas as religiões. E ele estava num programa, e as outras pessoas nesse programa, meio que ali, falando mal, né? Esse sim, tentando ali rebaixar a fé cristã, a fé evangélica especificamente, e ele entrou meio que ali, mesmo sendo ateu, na defesa. E uma das coisas que ele vai enfatizar nessa entrevista é essa ligação profunda que nós evangélicos criamos uns com os outros. E ele vai, inclusive, é claro que ele não vai falar teologicamente, ele vai falar sociologicamente, como que isso transforma a sociedade. E ele vai falando ali muito brevemente os exemplos de como que essa ligação que nós evangélicos criamos uns com os outros afeta até mesmo a vida pessoal dos evangélicos. Irmãos, isso é muito belo no cristianismo, porque nem mesmo outras religiões criam esse vínculo tão próximo que o cristianismo cria. Ao longo da história da igreja, ao longo da história do mundo, nenhuma outra religião cria esse vínculo tão próximo, tão íntimo, tão caridoso, tão amoroso como a fé evangélica cria naqueles que a têm. E é por isso que, apesar de hoje em dia, né,
muitos outros grupos chamarem, né? Às vezes amigos chamam o outro de irmão e tudo mais, mas, como eu digo para você, é sempre na base de ter algo em comum. E, na maioria das vezes, esse algo em comum ou é o sangue biológico, ou é, por exemplo, fazer parte do mesmo time, jogar no mesmo time, ou trabalhar numa mesma empresa, ou ter crescido numa mesma rua. Mas deixa eu dizer para vocês, todas essas coisas que em outros grupos sociais cria esse vínculo a ponto deles chamarem de irmãos, são vínculos temporários. São vínculos passageiros. Basta, por exemplo, talvez é o seu caso, no meu caso, nós somos de Mariana, então eu tenho amigos de infância que nós crescemos juntos nos bairros que a gente morou, amigos mesmo que hoje a gente só conversa por rede social. Recentemente um amigo que eu estudei com ele na 8ª série me mandou um vídeo e falou: você lembra quando a gente via vídeo desse jogador na sua casa e tudo mais? E ali a gente teve um momento de conversa ali. Hoje eu tenho que mora em Itabirito, não, qual que é mais longe? Itabira, né? Que mora em Itabira, que foi meu melhor amigo na época da infância, mora em Itabira, a gente só conversa pelo WhatsApp, mas olha para você ver, a gente tinha uma relação, a gente chegou a estudar junto, uma relação muito próxima quando era pequeno, por ter crescido na mesma rua, por ter praticamente morado, vamos dizer assim, no mesmo prédio, por ter estudado juntos e tudo mais, mas hoje ele está numa cidade muito mais distante. Tanto que hoje, às vezes ou outra, a gente conversa no WhatsApp, mas não é aquela ligação mais. A ligação que permanece é mais naquela nostalgia de ficar lembrando. Irmãos, a nossa ligação como cristãos, como igreja, ela é muito mais profunda do que isso. Até mesmo do que a ligação biológica, vou repetir de novo. Porque a ligação biológica, o fim dela é o túmulo. O fim dela é o dia em que um dos parentes vai falecer. Porque, a menos que a pessoa também creia no Senhor Jesus e aguarde novos céus e nova terra, o túmulo vai pôr um ponto final naquela ligação e naquela relação. Mas a ligação que nós temos como igreja, ela é muito mais profunda do que isso. Porque ela tem Deus Pai e o Senhor Jesus Cristo como vínculo. Ela tem o sangue de Jesus, ela tem o sacrifício como vínculo. E como diz uma canção cristã, ela vai invadir as portas da eternidade. Para aqueles que creem em Jesus, a separação do túmulo não é um adeus, é um até breve, é um até logo, é um em breve eu me encontrarei com você, em breve estaremos juntos novamente. Portanto, irmãos, quando o apóstolo Paulo chama os cristãos de irmãos, a gente precisa se lembrar que a gente não pode cair no automático. A gente precisa se lembrar que esse chamar um ao outro de irmãos é muito profundo, irmãos. É uma ligação assim, de sangue. Está entendendo? É uma ligação de sangue, é uma ligação profunda e que deve, de fato, gerar esse afeto entre nós. E como eu sempre gosto de dizer, às vezes até mais do que os nossos parentes de sangue. Paulo começa chamando eles de irmãos e diz assim: sabemos, irmãos amados por Deus. Aqui está outra declaração maravilhosa. Paulo vira para esses irmãos e diz assim: sabemos, irmãos amados por Deus. Paulo sabia, tinha certeza que os irmãos dos Tessalonicenses, eles eram amados por Deus. Porque a gente poderia dizer que essa é basicamente a mensagem da cruz. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Jesus, em João capítulo 15, ele diz: ninguém tem maior amor do que esse, do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. A mensagem do Evangelho, irmãos, é uma mensagem de amor, mas não é um amor de um povo para com o seu Deus. Isso é também, mas no cristianismo, o amor dos cristãos, do povo para com o seu Deus, é uma resposta, é uma consequência do amor de um Deus para com o povo. É por isso que João vai dizer: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nós não amamos, Deus não nos ama na reciprocidade. Deus não nos ama porque primeiro a gente amou Ele. Olha, esse povo aqui embaixo está demonstrando que me ama, então eu vou retribuir esse amor e eu vou amá-los. Na verdade, no cristianismo é o contrário, irmãos. A mensagem do Evangelho, a mensagem bíblica de Gênesis a Apocalipse nos mostra de forma escandalosa que em primeiro lugar nós fomos amados por Deus.
Ele nos amou primeiro, Ele demonstrou o amor, Ele abriu mão primeiro, Ele ofereceu primeiro, Ele se deu primeiramente. E nós, hoje, nós os que cremos, nós que somos a igreja, nós que somos os irmãos, só amamos a Deus porque descobrimos que antes de o amarmos, nós o amamos. Nós sabemos como que na nossa relação entre seres humanos, a gente, irmãos, uma das maiores tentações de nós seres humanos é o amor recíproco. O que significa isso? É o amor devolvido na mesma moeda. Se você me ama, eu te amarei. Se você não me ama, eu também não te amarei. Se você demonstrar o seu amor, eu também demonstro amor por você. Mas se por algum motivo você para de demonstrar amor, eu logo faço um raciocínio de que, por que eu vou te amar? Você não me ama. E a gente vive nessa relação de reciprocidade, seja entre amigos, seja entre parentes, seja entre cônjuges, seja entre familiares, e deixa eu dizer, às vezes até mesmo entre nós na igreja, porque quando o irmão pisa na bola com a gente ou toma uma atitude que para nós não é amor, não é uma atitude de amor, a gente logo barra o amor que também a gente demonstrava para com ele. Mas nós precisamos lembrar, irmãos, que a relação de Deus para conosco é uma relação de que Ele amou primeiro. Por isso que Paulo diz, sabemos, irmãos, amados por Deus. Nós somos amados por Deus. Nós fomos amados por Deus, nós somos amados por Deus. Irmãos, essa é uma declaração que, assim, em meio a tanta confusão hoje em dia, em meio a tantos problemas mentais, emocionais, em meio a tantas decepções, em meio a tantas frustrações, porque a gente vive numa época em que a gente cria muito rápido a expectativa com relação às pessoas, e quando elas nos ferem, quando elas nos decepcionam, quando elas não, vamos dizer assim, baixam ali o nível da expectativa que a gente lançava com ela, a gente logo fecha o nosso coração. Provérbios diz que um irmão ofendido é como uma cidade murada. Quem já assistiu o filme Troia? Troia era uma cidade grega que, na história de Troia, ela era impenetrável. Ninguém vencia Troia, nenhum inimigo. E não é porque os soldados eram os melhores do mundo, não. É porque eles tinham uma muralha ao redor da sua cidade que era intransponível. No passado, nós sabemos disso, a história de Neemias nos lembra a importância dos muros ao redor de uma cidade. E é por isso que Provérbios diz que o irmão ofendido é como uma cidade murada. É difícil de ser penetrada. Talvez você sabe disso, talvez alguém já te ofendeu, alguém já te magoou, e você criou uma muralha ao redor do seu coração, que essa pessoa, por mais que ela tente, ela não consegue mais entrar. E às vezes você até pode se gabar disso. O que eu quero dizer, irmãos, é que o amor de Deus não é assim. O que eu quero dizer é que em meio a uma época assim, irmãos, lembrar como o apóstolo Paulo está lembrando de que nós somos amados por Deus é libertador. É libertador. Porque quando você se lembra de que ainda que as outras pessoas não te amem como você gostaria que elas te amassem, você tem um Deus no céu, um Pai no céu que te ama. E que te amou primeiro. E que não só te amou da boca para fora, ele não gritou do céu, eu te amo, não. O que ele fez, nós vamos relembrar daqui a pouco? Ele deu o seu filho. Ele deu o seu filho. O que você daria como prova de amor pelas pessoas? Às vezes nós não damos nem a palavra, né? Nem um bom dia, Às vezes nós temos dificuldade de dizer em palavras, eu te amo. Eu te amo. E Deus não demonstrou seu amor por nós apenas falando, Ele demonstrou dando, Ele demonstrou oferecendo o seu Filho. E não é Ele ofereceu enviando Ele na terra para poder curar, não. Ele fez isso também, mas acima de tudo, como ápice da demonstração desse amor, Ele deu o seu Filho unigênito para morrer por nós, para ser sacrificado por nós. Portanto, irmãos, lembrar, como Paulo está lembrando eles, os Tessalonicenses, de que Deus nos ama, de que Deus ama vocês, é libertador, irmãos. Porque você tem em Deus Pai um amor que, como eu disse semana passada, é inesgotável. É inesgotável. O amor das pessoas para conosco, irmãos, ele tem limitações, porque nós todos somos limitados. Amém? Nós todos somos limitados.
mas o amor de Deus para conosco é um amor ilimitado, é um amor inesgotável. E lembrar disso, irmãos, nos liberta. Porque quando eu me lembro que eu tenho o amor de Deus, que é inesgotável, que não é em palavras, que já foi demonstrado, que já deu o seu Filho por nós, que continua me amando e que Ele também anseia e aguarda o momento em que voltará para nos ter com Ele, porque esse é o desejo dele. Jesus, lembra que eu disse isso na pregação das promessas? O desejo de Deus Pai e do Senhor Jesus é que estejamos com eles na eternidade. Tudo que eles fizeram, desde criar o mundo até dar o seu Filho para perdoar os nossos pecados, é para que um dia estejamos com eles na eternidade, para que eles continuem de uma forma ainda mais perfeita, demonstrando esse amor sobre nós. Então, lembrar disso, irmãos, é libertador. Porque isso me liberta da dependência do amor de outras pessoas. Me liberta da dependência do amor dos meus irmãos. É importante o amor uns pelos outros. Jesus nos instrui, Deus Pai nos instrui a amar uns aos outros. Mas a diferença é que eu não me torno dependente desse amor. Quem consegue entender a diferença? Nós devemos amar como Ele nos amou. Mas a diferença é que eu não sou dependente desse amor. É mais ou menos aquela, né? Se você me amar, bem, ótimo, né? Acrescenta a minha felicidade nessa terra. Mas se você não me amar, eu não dependo do seu amor para viver, eu não dependo do seu amor para ser feliz. E isso, irmão, se aplica em todos os campos de níveis. Porque nós sabemos que hoje pais não amam filhos, filhos não amam pais, cônjuges não amam uns aos outros, e nós temos essas quebras de amores. Mas a diferença do cristão é que ele não é dependente desses amores. Porque ele tem um amor, que é o amor de Deus Pai, que já foi provado, que é o amor do Senhor Jesus Cristo. E é desse que nós somos dependentes. Portanto, ao lembrar, nós somos amados por Deus, é uma declaração muito pesada, irmãos, é muito profunda. E um texto que eu gosto muito, de João 17, Jesus orando, Jesus diz assim: eles transmiti a glória que me deste para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Agora preste atenção nessa declaração. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Irmãos, olha o que Jesus está orando aqui em João 17. Jesus está falando com Deus Pai e Ele está orando para que os discípulos fossem um, para que os cristãos fossem um, mas Ele acrescenta uma declaração que para mim é escandalosa e ao mesmo tempo maravilhosa. Jesus diz assim: para que o mundo conheça que tu os amaste como também me amaste. Irmãos, o que Jesus está dizendo nessa declaração é que Deus Pai vai fazer a igreja um, Deus Pai vai nos fazer um, para que o mundo saiba que Ele, Deus Pai, ama nós, igreja, cristãos. E Jesus diz: ama eles como o Senhor me ama. Irmãos, eu estou tentando achar palavras para tentar explicar isso. Você já parou para pensar, não agora no amor que Deus tem por nós, mas no amor que Ele tem pelo Filho? Você parou para pensar no quanto Deus Pai ama Deus Filho? O quanto Deus Pai ama Jesus, o seu Filho? Aquele Filho que quando saiu das águas do batismo, Ele brada do céu para todo mundo ouvir: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro, em quem tenho satisfação, em quem tenho prazer. Já parou para imaginar o Filho que é Filho dele eternamente, que antes de criar todas as coisas era Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo na eternidade, amando uns aos outros, e agora Jesus vem nessa terra e não apenas diz que Deus ama, o que já seria ótimo, o que já seria a melhor notícia do mundo, mas Jesus acrescenta um detalhe que para mim vai mais do que o amor de Deus para conosco. Jesus diz assim, que o Senhor os ama como o Senhor me ama. Irmãos, o mesmo amor que Deus Pai tem para com Deus Filho, Ele derrama a mim e a você. Já parou para pensar nessa maravilha? É quase que um amor ao quadrado. Porque poderia ser assim: olha, eu amo vocês, mas não tanto quanto eu amo meu filho. Sim ou não? Já parou nessa situação? Mas não, a Bíblia, o próprio Jesus está dizendo que o amor que Deus Pai tem para comigo e com você
É o mesmo amor que ele tem para com seu filho. É o mesmo amor. É o mesmo peso de amor que Deus Pai tem para com Deus Filho que ele tem para comigo e com você. Ah, irmão, se isso não é libertador, se isso não é motivo para acordar domingo de manhã, segunda de manhã, terça-feira de manhã, quinta-feira de manhã, quarta-feira, sexta-feira, se isso não é motivo para nos levantarmos da cama todos os dias, eu não sei que motivo que você precisa mais. Se isso não é motivo para estarmos juntos a cada domingo, a cada dia, se isso não é motivo para abrirmos a Bíblia, para poder nos entregarmos a Ele, eu não sei qual motivo mais você precisa ter. Porque o maior motivo é esse: Ele nos ama com o mesmo amor que Ele ama o seu Filho. E Ele continua dizendo: sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu. E aqui eu vou ser breve porque eu já enfatizei isso. Nós não escolhemos a Deus, Ele nos escolheu. Ele nos escolheu. Eu lembro que quando eu jogava bola, aí a gente tinha que tirar time, né? Era até... irmãos, eu sempre me compadeci dos mais fracos. E eu era bonzinho de bola, então eu nunca era o último a ser escolhido. Mas tinha os amigos que sempre eram os últimos a escolher. Na verdade, eles nem eram escolhidos. É porque no fim das contas só sobravam os dois. Então, não tem mais ninguém, vem você. Isso não é ser escolhido, isso é ser aceito forçadamente. O que a Bíblia nos diz é que Deus não nos aceitou por uma obrigação. A Bíblia nos diz que Ele nos escolheu. Que eu posso dizer isso, que de certo sentido, dentre 1 bilhão de pessoas, já parou para pensar que Deus escolheu você? Dentre todas as pessoas que existem no mundo, as quase 8 bilhões de pessoas que existem no mundo, Deus escolheu você para ser dele, para fazer parte do povo dele. E Ele te escolheu. Ele te escolheu, irmãos. Ele escolheu você, e você não escolheu a Deus. Isso nos ajuda em duas coisas: a nós nos lembrarmos que não sou eu quem escolho Deus, é Ele quem me escolheu. Isso também é uma notícia maravilhosa. E ao mesmo tempo eu preciso me tornar humilde com essa boa notícia. Porque se não foi eu que escolhi Deus, foi Ele que me escolheu, o que me diferencia daqueles que não são cristãos? Como eu citei esse filósofo ateu brasileiro, o que diferencia eu dele? Será que foi porque, diferente dele, eu consegui acreditar? Não, eu sou melhor do que o Pondé, porque eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, ele não acredita, não. A única coisa que me torna diferente dele é que eu não posso dizer, porque ainda não chegou o fim da vida dele, né? O fim dos tempos não chegou, então não sei se o Senhor ainda o vai alcançar no tempo dele. Mas pelo menos por hora eu posso dizer que a única diferença que eu tenho para com ele, a única coisa que me diferencia de hoje estar às vésperas de fazer 15 anos de caminhada cristã e ele ainda permanece como um ateu, não é o fato de que eu fui bom em acreditar em Deus, mas é o fato que Deus me escolheu. Foi Ele quem quis me salvar. Por isso é por graça, não é porque nós merecemos. E isso deve nos lembrar também, irmãos, porque às vezes nós nos achamos melhores do que aqueles que não acreditam. Sendo que, na verdade, a menos que você não compreendeu o Evangelho, nós não podemos alimentar no nosso coração esse sentimento. Porque se hoje somos cristãos, se hoje fazemos parte da igreja, se hoje estamos aqui, é porque Ele nos escolheu. É porque Ele nos amou primeiro e porque Ele me escolheu antes mesmo de eu o escolher. Amém? Agora, percebeu que Paulo começa dizendo assim, sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu. A palavra é temos certeza, temos convicção. Essa palavra também é importante enfatizar ela. Eu não sei se você sabe, mas o assunto de ter certeza da salvação é bem discutido no meio da igreja. A gente pode ou não ter certeza da salvação. E aqui, salvação individual, né? Será que você pode ter certeza? Se eu perguntar para você, você tem certeza da sua salvação? Se Jesus voltar agora, você tem certeza que vai para a eternidade com Ele? É uma das coisas que gera discussões. Vou te fazer essa pergunta terça-feira. Não vou falar isso não, porque senão você não vem terça-feira comigo responder ela. Mas deixa eu dizer para você, aqui Paulo está dizendo, sabemos, temos certeza, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu. Hoje nós nos esquivamos de falar sobre a certeza da salvação individual. Mas Paulo aqui está tendo certeza da eleição, porque essa é a palavra de escolheu. Nós temos certeza que vocês são escolhidos de Deus. Isso, de outro sentido, irmãos, é dizer que nós temos certeza que vocês são salvos.
de que vocês estarão na eternidade. Paulo não apenas tinha certeza da sua própria salvação, como ele aqui afirma ter certeza de que os tessalonicenses eram escolhidos por Deus. Agora a pergunta que talvez venha na sua cabeça é: como que a gente pode ter certeza? Bom, semana passada eu falei um pouco e nós vamos ver nos próximos versos. A certeza de Paulo vem do fruto de vida que os tessalonicenses demonstraram. Semana passada nós vimos ele elogiar a fé prática deles, a fé de atitudes. Nós vimos ele elogiar o amor sacrificial que eles tinham. Nós vimos ele elogiar a esperança convicta que eles tinham no Senhor Jesus Cristo. Tudo isso, irmãos, são sinais da prova de que você pode ter certeza de que você é um escolhido de Deus. Em outras palavras, como eu posso ter certeza da minha salvação e da salvação de outros? Porque nós podemos ter certeza da salvação de outros. Baseado no que nós vamos ver nos Tessalonicenses, e já vimos até aqui, basta olharmos os frutos da vida. Basta olharmos os frutos da vida. Se você, como eu vou saber se você é um escolhido de Deus? Com o fruto que você demonstrar na sua vida. Vocês já repararam que eu não faço apelo ao final das pregações? Já reparou isso? Você já viu o pastor fazendo apelo? Tem pastores, tem igrejas que eu vou pregar e não faço apelo, porque eu não faço. E aí, quando o pastor assume o microfone, ele vai e faz o apelo. Porque ele é convicto de que tem que fazer apelo. Sabe por que eu não faço apelo? Um dia me perguntaram assim: como que você vai saber quem creu e quem não creu na sua pregação? E a minha resposta sempre é: com o fruto de vida que essa pessoa demonstrar depois da pregação. Para mim é muito óbvio. Sabe por quê, irmãos? Porque o mero levantar a mão no final da pregação não significa que você creu de verdade. Às vezes você só está num momento de comoção, às vezes você apenas foi persuadido pelo tanto que eu falei, quer aceitar Jesus, e você, todo mundo sabe que eu não aceitei, eu vou sair daqui sem aceitar, então eu aceito, né? Eu aceito. Só que aí depois a pessoa aceita Jesus e não muda a sua vida. Quantas pessoas eu vi nas igrejas que eu fiz parte aceitar Jesus 5, 10 vezes e a vida não mudou? É por isso que eu não faço apelo para não te dar falsa impressão, nem para a igreja, nem para você. Porque eu não vou te dar a falsa impressão de que você, só porque levantou a mão, já é salvo. Porque você levantou a mão, você já pode se considerar cristão, você já pode se considerar escolhido por Deus. Não, a prova é a vida, a prova é o resultado de vida. A prova, nós vamos ver nos versos 9 e 10 semana que vem, é uma verdadeira conversão que faz uma rotação de 180 graus, está indo numa direção, você muda. Essa é a prova da verdadeira conversão. E Paulo tinha certeza da escolha de Deus pelos Tessalonicenses, porque ele já falou da mudança de vida e nós vamos ver agora nos próximos versos. A mudança deles era evidente, não só para Paulo, não só para Silas, não só para Timóteo, não só para os irmãos da igreja, mas nós vamos ver que para outras cidades, para igrejas nas outras cidades, era muito evidente a mudança de vida deles. Até quem não era crente na cidade de Tessalônica e na região, nós vamos ver isso agora, falava da mudança de vida e da fé de vida que eles tinham. Essa é a prova. Essa é a prova. O mero falar eu acredito em Jesus não é prova de que você é um escolhido por Deus. O que prova é a mudança de vida. É os frutos que essa declaração na sua boca diz. É importante a declaração com os lábios? Mas é apenas o começo. Porque o que você vive precisa estar de acordo com o que você fala. Amém? Vamos continuar. Versos 5 e 6 agora. Versos 5 e 6. Paulo diz assim: porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Até aí. Paulo aqui vai dizer: sabemos, irmãos, amados por Deus, que Deus os escolheu. Aí ele vai colocar o porquê. Por quê? Porque a nossa pregação, porque o nosso evangelho não chegou a vocês apenas em palavras. Não chegou a vocês apenas em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Paulo diz assim: sabe por que eu sei que vocês são escolhidos por Deus? Porque quando nós chegamos até vocês e pregamos o evangelho, não foi apenas palavras. Nossa pregação não foi apenas um discurso vazio.
Nossa pregação não foi apenas uma mera palestra. Nossa pregação não foi apenas uma informação que nós demos para vocês. Vocês guardaram essa informação e continuam vivendo a vida de vocês. Não, Paulo diz assim, e aqui vai entrar a terceira pessoa da Trindade aqui na carta aos Tessalonicenses. Paulo diz assim, a nossa pregação, o nosso evangelho chegou até vocês no poder do Espírito Santo e em plena convicção. O que Paulo está dizendo, em outras palavras, é o Espírito Santo, através da nossa pregação, transformou a vida de vocês. Não foi apenas palavras que vocês deixaram entrar aqui e sair aqui, como às vezes você ouve palestras na sua empresa, talvez dos técnicos de segurança, sobre como você tem que manter as coisas em segurança, e entra aqui e sai aqui. Não foi como às vezes você ouve conselhos de pessoas, quando você ouve orientações dos seus pais, que entra aqui e sai aqui. Quem se lembra disso quando você era pequeno? Sua mãe dava no seu sermão, entrava aqui e saía aqui. Não é como às vezes eu falo com o Nicolas de 3 anos, não faz isso, e quando eu pisco ele está lá fazendo. Não, Paulo diz, quando o nosso evangelho, quando a pregação do evangelho chegou até vocês, o Espírito Santo transformou a vida de vocês. O poder do Espírito, aquele que opera a obra da regeneração, da transformação, do novo nascimento, que não é uma produção humana, irmãos. A transformação verdadeira do coração não é uma transformação humana, não é uma persuasão na forma de apelo, como eu estou usando esse exemplo, não é eu te persuadir usando palavras bonitas, usando palavras sábias, e eu te convencer a levantar uma mão e dizer, eu aceito Jesus, ou a repetir comigo uma oração. A verdadeira transformação ela é operada pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo ele age silenciosamente. O Espírito Santo age de dentro para fora. O Espírito Santo ele não vai mudar primeiro a sua aparência, as partes externas. O Espírito, quando entra de verdade, ele começa a transformar de dentro para fora. E é Ele quem opera essa salvação. A única coisa que quem prega, seja aqui no púlpito, ou seja quando você estiver evangelizando alguém, não se apoie na sua própria capacidade. Não se apoie, é claro que nós que pregamos ou evangelizamos, precisamos, vamos dizer assim, melhorar cada vez mais na forma de anunciar o verdadeiro evangelho. Mas nós não podemos nunca achar que é o nosso muito falar, que é o nosso muito persuadir, que é a escolha das minhas palavras que transforma as pessoas, porque na verdade não é. Paulo diz, não foi apenas palavras, foi um poder do Espírito Santo. É por isso que antes de ir até as pessoas, nós precisamos orar. Orar para dizer para o Espírito, Espírito, nós somos dependentes de Ti, que se o Senhor não fizer, em vão eu farei. Se o Senhor não agir no coração daqueles que me ouvem, eu vou falar 1 hora pregando e vai entrar aqui, sair aqui, eu vou me desgastar. Eu vou ficar 10 horas preparando um sermão no sábado, vou ficar 1 hora para expor o sermão, para dar o meu melhor ali, para falar para os irmãos, e as coisas não vão acontecer. Nós precisamos do poder do Espírito Santo, porque é Ele quem trabalha. Porque se Ele estiver operando, irmãos, eu posso dizer apenas palavras muito simples e a mudança vai acontecer. Porque a verdadeira transformação é a transformação que é feita pelo Espírito Santo de Deus. Quem troca o coração, quem tira o coração de pedra, citando Ezequiel 36, quem tira o coração de pedra e coloca um novo coração de carne, é o Espírito Santo. A promessa de Ezequiel 36 é, vou tirar de vocês o coração de pedra. Olha o que Deus diz, eu vou tirar. Não é você que vai falar, eu agora quero me converter, deixa eu trocar meu coração aqui, toma aqui Deus um coração novo. Não, Deus diz, eu vou tirar. E se você ler Ezequiel capítulo 36, é o Espírito Santo quem faz, é Ele quem entra e faz essa transformação. Paulo, aos Efésios, eu separei aqui, Paulo diz aos Efésios que é o Espírito Santo quem opera o lavar regenerador. Então é obra do Espírito Santo a verdadeira conversão. Por isso que o que eu tenho que fazer é pregar o verdadeiro evangelho, como foi a primeira pregação lá. Não é pregar autoajuda, motivacional, não é sabedoria e filosofia, não, é pregar o verdadeiro evangelho. Porque quando o verdadeiro evangelho é pregado, o Espírito Santo ele age. Ele age. Esse é o canal da verdadeira ação do Espírito, é a pregação do verdadeiro evangelho. Como pregador, como pastor, como cristãos, nosso trabalho é nos certificar de que estamos pregando o verdadeiro evangelho. De que eu não estou apenas pregando moralidade, autoajuda, não. Se eu estou pregando o verdadeiro evangelho, irmãos, é impossível o Espírito Santo de Deus não honrar e não realizar a transformação no coração das pessoas.
Eu sei que tem pastores que pensam diferente de mim, mas é nisso que eu creio e é isso, essa é a minha forma de ser. Eu não procuro assim, meios de poder te pressionar, que vocês já conhecem, já me viram que eu não sou de ficar pressionando. Quando eu estou conversando com as pessoas, eu não forço barra, eu não tento enfiar a goela abaixo. Sabe por quê? Porque a única coisa que eu preciso me cuidar, e eu busco melhorar cada vez mais nisso, é se eu estou pregando o verdadeiro evangelho. Porque se eu estou certo de que eu estou pregando o verdadeiro evangelho, irmãos, o Espírito Santo vai trabalhar. O Espírito Santo vai trabalhar. Ele vai operar a transformação. Ele vai operar a transformação. Não vai ser eu, não vai ser pelo muito falar. É pela ação do próprio Espírito de Deus. E ele dizia em plena convicção. Paulo via a convicção dos Tessalonicenses. Porque isso é outra coisa importante. Sabe quando você ouve pessoas dizer que acreditam em Jesus, mas aquilo não te convence? Eu acredito em Jesus, mas não te convence, não te convence. Nós temos quantos famosos, porque agora é moda virar evangélico, né? Tem muitos famosos por aí que dizem acreditar em Jesus. Fiz um vídeo ontem sobre um deles que mostra que sabe o básico de Jesus e ele diz isso, né? Eu quero um dia ir para a igreja antes de morrer e aceitar Jesus. Você vê que ele tem um certo conhecimento ali, a irmã dele é evangélica e tal, mas deixa eu dizer, quando você vai conhecer de fato a vida desse rapaz, desse jovem, você vê que não tem convicção nenhuma. Você vê que o crer em Jesus são apenas palavras, porque não há plena convicção. O que Paulo via nos Tessalonicenses após a pregação do Evangelho não foi apenas a transformação de vida, mas foi a convicção deles. Irmãos, uma das coisas que mais mexe com a gente é quando você encontra um cristão que demonstra plena convicção na fé que ele tem. É aquele, irmãos, que assim, é a declaração de Pedro, né? Quando Jesus, em João capítulo 6, faz um discurso pesado: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. E os discípulos, a Bíblia fala que discípulos que seguiam ele, falou: duro é essa palavra, quem a pode suportar? E a partir daquele dia, muitos deixaram de segui-lo. João 6 diz que Jesus vira para os 12 apóstolos e diz assim: vocês não querem ir também? Vocês também não querem ir? A porta está aberta. Querem ir junto? Podem ir. Imagina o pastor virar e falar: quer sair da igreja? Pode sair. Pode sair. Quer parar de deixar de servir Jesus, de acreditar em Jesus? Vai em paz. Quer que eu pague a passagem do seu ônibus? Irmãos, o tom era mais ou menos esse. Mas aí vem o apóstolo Pedro, que diz o quê? Para onde eu irei? Só tu tens as palavras de vida eterna. É essa convicção que Paulo via nos Tessalonicenses. Porque nós vamos ver no capítulo 2 que eles estavam sofrendo perseguição pesada, de que alguns já tinham morrido. E ainda assim, Paulo via convicção neles, da fé que eles demonstraram em Cristo Jesus. Independente do que aconteça, a gente pode até mesmo morrer. Nós cremos. Essa é a plena convicção. E para Paulo era uma prova. Irmãos, o que nós mais temos hoje nas igrejas evangélicas são pessoas que se dizem cristãs, mas que nós não vemos essa convicção nelas. Porque no menor dos problemas elas deixam de congregar. No menor dos problemas elas param de ir na igreja. No menor dos problemas elas deixam de ir no culto. No menor dos problemas elas jogam, parece que esquecem que diziam acreditar em Jesus. No menor dos problemas elas esquecem que Jesus deu a vida por elas. No menor dos problemas elas esquecem, porque talvez terminou um namoro, a vida acabou. Porque talvez terminou um relacionamento, porque talvez foi mandado embora do serviço, a vida acaba. Mas espera aí. Cadê aquela convicção que eu disse há uns minutos atrás, de que você é amado por Deus, de que você é escolhido por Deus? Aí às vezes acontece uma situação nessa vida e já entra numa lamúria, num lamento, já fica querendo que o mundo acabe num barranco para morrer escorado. Que convicção é essa? Que plena convicção é essa? Que Jesus é esse? Que fé é essa? Então, irmãos, uma das provas da verdadeira conversão dos Tessalonicenses era essa plena convicção. E ele continua dizendo: e vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês para o bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Aí Paulo diz: e vocês sabem como foi o nosso comportamento. E vocês se tornaram nossos imitadores. Aqui algo importante, que eu vou ter que mencionar muito brevemente.
A pregação do evangelho, tanto na vida do pastor, do pregador, quanto na sua vida como cristão, ela tem que vir acompanhada do seu testemunho, da sua vida. Porque não basta pregar o certo, não basta acreditar no que é certo. Você precisa mostrar com a sua vida, o resultado da sua vida, de que crê naquela mensagem. Tem um rapper, tem uma música, que o rapper ele diz assim num trecho da música: pregadores imunes ao evangelho. O que ele está querendo dizer? Ele está fazendo uma crítica para os evangélicos, para os cristãos, especialmente para os pregadores. Pregadores imunes ao evangelho. Ele está dizendo que existem pessoas que pregam, mas que são imunes ao evangelho que pregam. O que ele está querendo dizer? Que existem pessoas que pregam, mas não são transformadas pela mensagem que pregam. Existem pessoas que pregam, mas você não vê frutos na vida dela. Jesus falou que os fariseus eram assim. Um dia Jesus diz: olha, tudo que eles ensinam para vocês, ponham em prática. Mas não imitem a conduta deles, porque eles, é como a gente diz hoje, eles não vivem o que pregam. Irmãos, o pregador, seja pregador ou pastor, ou você como cristão quando vai evangelizar, não basta você pregar o que é certo. As pessoas precisam ver na sua vida o resultado daquela fé. Porque se aquela mensagem, se aquele evangelho não transforma primeiro você, como que você ousa fazer e esperar com que ela transforme as outras pessoas? É isso que faz com que os descrentes chamam a gente de hipócritas. Porque a gente é muito rápido em bradar o que é certo, em querer ensinar o que é certo, mas quando elas vão examinar a nossa vida para ver se aquela mensagem está transformando a gente em primeiro lugar, eles descobrem que na verdade nós somos hipócritas, porque aquela mensagem não está transformando nem a gente. E quantas pessoas não rejeitam a mensagem por causa da vida do mensageiro? E nesse texto nós estamos vendo que o próprio apóstolo Paulo diz: eu preguei o verdadeiro evangelho, o Espírito transformou, mas vocês também viram o nosso modo de agir entre vocês. Ele vai falar mais disso mais na carta. Vocês sabem que a nossa vida foi condizente com a nossa mensagem. E é por isso que ele diz no verso 6. E por causa disso, por causa da nossa mensagem, também por causa do nosso exemplo, vocês se tornaram nossos imitadores. Vocês passaram a nos imitar. E aqui está um ponto importante. Não existe cristianismo isolado. Não existe crescer na fé cristã sozinho. Não existe crescer na imitação de Jesus sozinho. Em outras palavras, você não vai crescer na fé sozinho, na sua casa, apenas com a sua Bíblia. Pode parecer estranho dizer isso, mas é verdade. Você sozinho na sua casa, ainda que você leia a Bíblia, você não vai conseguir crescer na caminhada cristã. Não estou dizendo que você não vai ser crente. Você pode ser crente sozinho lá na sua casa, vivendo como um desigrejado. Eu não nego isso. Mas você não vai crescer. É aquela ilustração que eu dei algumas semanas atrás. A sua vida cristã muito provavelmente vai ser ressequida. Lembra que eu usei esse exemplo algumas semanas atrás? Ela vai ser minguada. Ela vai ser pequena. Porque nós precisamos imitar alguém. Como é que nós amadurecemos na fé? Como é que nós crescemos na fé? Como é que nós nos tornamos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus? Não é apenas lendo a Bíblia, mas é também vendo pessoas mais maduras na fé que têm imitado a Cristo. Paulo diz: nós demos o testemunho e vocês se tornaram meus imitadores. Paulo com frequência está falando isso. Lá aos Coríntios, Paulo diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E essa é uma carta em que Paulo começa a carta corrigindo a igreja, porque existia panelinhas na igreja que uns diziam: eu sou de Paulo, outros diziam: eu sou de Pedro, outros: eu sou de Apolo. E ainda tinha um outro grupo que está crescendo hoje em dia, daqueles que dizem assim: eu sou de Jesus. Leia lá 1 Coríntios capítulo 1. E eu não sei se você já observou, mas Paulo diz que era errado aqueles que estavam dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou do pastor tal, eu sou do pastor tal. A gente tem muito isso nas igrejas hoje, mas Paulo acrescenta um quarto grupo, que era o grupo que dizia: eu sou de Jesus. Sabe o que era esse grupo? É aquele que dizia assim: eu não preciso de ninguém, eu só preciso de Jesus. E esse número também tem crescido hoje em dia. E deixa eu dizer para você, Paulo coloca os quatro grupos como errado.
E Paulo começa confrontando a idolatria deles para com pastores, mas Paulo também confronta esse sentimento, essa crença de que eu posso ser só de Jesus, que eu não preciso de ninguém. Aí no capítulo 11 ele vai dizer, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque nenhum de nós consegue imitar Jesus sozinho. Ah, pastor, mas basta eu ler lá, Jesus mandando amar uns aos outros como ele amou. Tá, mas é o que eu disse para vocês, o amor não é óbvio. Você lê lá Jesus falando, ame uns aos outros como eu amei, e vai chegar um momento em que você vai falar assim, tá, eu vou amar, mas como que eu faço isso na prática? Como que eu amo na prática? O que é amar na prática? Como que eu demonstro esse amor? E é assim que nós vemos homens e mulheres de Deus, que já são mais maduros na fé, mostrando como amar na prática. E aí nós aprendemos. Irmãos, vamos dizer assim, quem eu sou hoje, com quase 15 anos de caminhada cristã, não é fruto só de eu ler a Bíblia sozinho. É fruto de ter contato com inúmeros homens e mulheres de Deus, mais maduros na fé, que eu aprendi com eles a amar, a crescer na fé. Eu mandei um vídeo para vocês ontem sobre a importância da história da igreja. E na verdade era só por causa de uma frase em que ele diz, nós não somos uma ilha. Você não é cristão sozinho. Nós aprendemos uns com os outros. A Bíblia nos instrui isso. Exortando uns aos outros, corrigindo uns aos outros, amando uns aos outros. Daqui a pouco nós vamos falar disso na carta também, uns aos outros. Esse é o mandamento, é porque juntos nós aprendemos a crescer na fé. Juntos nós aprendemos a imitando o irmão e até mesmo olhando para as atitudes erradas dele e não fazendo. Ô irmãos, como que eu tomo atitudes como pastor que eu vamos dizer assim, eu faço ao olhar para erros de outros? Olha, ele fez assim, eu não vou fazer assim. Então, percebe que até com os maus exemplos você aprende. Amém? Você aprende. Hebreus capítulo 11, a famosa galeria dos heróis da fé, é um exemplo de homens e mulheres de Deus que viveram pela fé. E aí você já se perguntou por que o autor coloca aquela lista de homens lá? É porque no capítulo 13 ele vai dizer assim, olha, lembrem dos líderes que andaram na fé, vejam o resultado da vida deles e imitem a sua fé. Hebreus capítulo 13, verso 7. Então, quando nós vemos pessoas, como era o apóstolo Paulo, que não só pregava o certo, mas demonstrava com a sua vida uma vida transformada pelo Evangelho, Paulo diz, vocês se tornaram meus imitadores. O autor de Hebreus diz basicamente a mesma coisa. Quando você olha para os seus líderes e vê o resultado da vida deles, vê uma vida transformada pela mensagem que eles carregam, o autor de Hebreus diz, imitem a fé deles. Paulo dizia, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Todos nós precisamos disso. E é por isso que nós congregamos, para aprender uns com os outros. Ele continua dizendo, versos 7 e 8. Verso 6 continua dizendo, vocês se tornaram nossos imitadores, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos sofrimentos. Alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos sofrimentos. Alegria é um fruto do Espírito Santo. E aqui não é a alegria do mundo, que é condicional, que é passageira, que é a alegria que surge quando você tem dinheiro no banco, quando as contas estão pagas, ou quando alguém te elogia, ou quando você é promovido. Não é essa alegria. É a alegria que vem do Espírito. Que Paulo diz, apesar dos sofrimentos. Essa é a alegria da salvação. Essa é a alegria daquela parábola que Jesus contou do homem que acha um tesouro e é tomado de uma alegria. Essa é a alegria da salvação. Essa é a alegria que é gerada em nosso coração quando nós lembramos que somos amados por Deus e escolhidos por Ele. E esse é o fundamento dessa alegria. Porque é uma alegria que ela permanece mesmo em meio aos sofrimentos. É o que o irmão Juca começou o culto dizendo. Por que você só anda alegre? Porque eu tenho um Deus. Porque eu sou amado por Ele. Porque eu sou escolhido por Ele. Ah, mas olha o seu sofrimento. Como cantava o nosso irmão Lázaro, vou passando pela prova dando glória a Deus. Certo? Por quê? Porque a minha alegria que toma o meu coração, ela não é baseada nas coisas dessa vida. Mas ela é fruto do Espírito Santo de Deus. Ela não é porque tudo na minha vida está dando certo, porque as pessoas me amam, porque está tudo dando certo, porque minhas contas estão pagas. Não, é uma alegria que ela nasce
do fato fundamental de que eu sou amado por Deus, de que eu sou escolhido por Deus, de que eu tenho certeza que morarei com Ele na eternidade. Mas sobre os sofrimentos nós vamos falar no capítulo 2. Eu vou enfatizar mais essa questão do sofrimento. Vamos finalizar então verso 7 e verso 8. Qual que é o resultado de tudo isso? Assim, vocês se tornaram modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Qual que é o resultado de uma igreja que tem uma fé prática, que tem um amor sacrificial, que tem uma esperança convicta, que tem uma alegria do Espírito, que permanece apesar dos sofrimentos? Uma igreja que tem convicção de que sabe que é amada, que é escolhida por Deus. Uma igreja que teve o privilégio de ter pastores e líderes que não só pregavam o que era certo, o evangelho, mas também mostravam a transformação com a sua vida, e que assim eles podiam imitar eles. Qual é o resultado de tudo isso? Paulo diz: o resultado de tudo isso é que vocês se tornaram um modelo. Vocês se tornaram uma igreja exemplo, uma igreja modelo. E não só para a cidade de Tessalônica, mas para toda a região da Macedônia e da Acaia. Ontem eu mandei, enquanto preparava, o mapa para vocês visualizarem do que Paulo está falando. A região da Macedônia e da Acaia tinha no mínimo 9 grandes cidades, se for contar só as que Paulo passou por elas. Então, no mínimo, eles se tornaram modelo, exemplo a ser seguido para no mínimo 9 grandes cidades da região da Macedônia e da Acaia. E Paulo diz, e não apenas nessas regiões, mas em todos os lugares, a ponto das pessoas falarem da fé que vocês têm, a ponto da gente nem mesmo precisar fazer isso. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu não precisei, quando cheguei em Atenas, falar de vocês, dar o exemplo da igreja de vocês. Eu não precisei, quando cheguei em Corinto, contar para o pessoal lá como que vocês eram. Quando eu cheguei lá, a notícia já tinha chegado. Até os que não são cristãos espalham a notícia da fé que vocês têm, do Deus que vocês servem, como vamos ver na semana que vem, da verdadeira conversão que vocês demonstram. Irmãos, eu creio nisso. Eu creio que nós não só devemos almejar, mas como nós podemos nos tornar uma igreja exemplo, uma igreja modelo, em meio a um momento na história da igreja, em que nós temos de igrejas de mau testemunho, igrejas em que o contexto é abusivo, em que o contexto é assim, cheio de fofoca, cheio de panelinha. Eu creio que se colocarmos em prática o que temos aprendido com a igreja dos Tessalonicenses, nós podemos nos tornar uma igreja exemplo, uma igreja modelo, que até aqueles que não fazem parte da igreja vão ouvir falar da nossa fé, não só de nós como igreja, mas da sua vida também, porque lembra disso, a igreja é o conjunto das pessoas. Então não é falando da placa ou do prédio da igreja. O modelo, o exemplo da igreja não é lá a igreja não é parede preta, lá a igreja tem não sei o quê, lá a igreja tem um telão, lá a igreja não é esse tipo de exemplo. É o exemplo da fé das pessoas. Lá eles têm uma fé verdadeira, lá eles têm um amor sacrificial, lá eles têm uma esperança convicta, lá eles têm uma alegria que não vem de nada dessa vida. E as pessoas vão ouvindo falar da nossa fé, e nisso o Senhor pode até mesmo atrair muitas pessoas à fé, a partir do nosso exemplo. Amém? E o que eu quero mostrar é que isso não deve ser o alvo em primeiro lugar. Isso é consequência de termos uma fé verdadeira, um amor verdadeiro e uma esperança verdadeira. E, consequentemente, como resultado de uma igreja em que os líderes vivem o que pregam, e aí os membros podem imitar os seus líderes e aí amadurecer numa fé verdadeira, num amor verdadeiro, numa esperança verdadeira. Irmão, não tem como dar errado. É a frase do Bill Hybels que eu citei a semana passada. Não há nada melhor do que a igreja quando ela funciona bem. Quando ela está vivendo a verdadeira fé, o verdadeiro amor e a verdadeira esperança. Ela vai se tornar exemplo. É por isso que eu também não fico buscando estratégias modernas de igreja para que a gente tem que fazer isso, aquilo outro, e parará.
para a igreja, para as pessoas. Não, 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 não. O meu entendimento é de que eu preciso pregar o verdadeiro evangelho para que ele, pelo poder do Espírito, transforme você, para que a sua fé seja verdadeira, para que nós como igreja tenhamos uma verdadeira fé. E aí, irmãos, é natural, as pessoas vão ficar sabendo, porque o próprio Deus vai o quê? Soprar essa fé. É o que Jesus diz: não se esconde uma cidade que foi edificada sobre o monte. Ele estava falando da igreja. Se a nossa fé for verdadeira, se o nosso amor for verdadeiro, se a nossa esperança for verdadeira, o Senhor não nos deixará escondidos. Mas tudo isso não é para que o nosso nome seja exaltado, para que o nome da nossa placa seja exaltado, mas é para que a fé e o evangelho chegue àqueles que ainda não ouviram falar do evangelho de Jesus. Amém? Fique de pé. Semana que vem eu continuo e vou mostrar os versos 9 e 10. Mais alguns detalhes. É porque a semana que vem eu quero destrinchar um pouco mais um dos pontos que Paulo vai falar no verso 9 e 10. Mas ele vai falar da verdadeira conversão e vai fechar o capítulo 1 e nós continuamos a semana que vem. Para resumir a pregação de hoje. Em primeiro lugar, se você crê em Jesus, é cristão, não se esqueça de que você é amado, escolhido por Deus, irmãos. Não se esqueça. Pensa nisso. Deus Pai te ama e demonstrou isso com o que nós vamos lembrar aqui agora através do sacrifício do seu Filho. Jesus deu a vida por você para te dar a salvação de forma gratuita. E isso, irmãos, já é motivo suficiente para justificar a nossa existência, a nossa vida, nossas lutas e tudo mais que a gente faz. Segundo lugar, não se esqueça de que o Espírito Santo é quem realiza a transformação das pessoas. Não apenas para você se lembrar de que Ele vai transformar você, de que, Lucas, eu ainda preciso amadurecer. Não se preocupe, Ele vai continuar trabalhando em você, mas também se lembrar de que não é pelo seu muito falar, pelo seu muito insistir, pelo seu brigar com as pessoas que elas vão ser mudadas. É o Espírito Santo quem vai transformar elas. Em terceiro lugar, o testemunho do pastor e da liderança da igreja é extremamente importante para a fé. Aquela frase assim, não, eu estou na igreja por causa de Deus. E o pastor é um adúltero, e o pastor é um mentiroso, e o pastor é um bandido, é um salafrário, a liderança da igreja, todo tipo de pecado tem nela, mas a pessoa fala, não, mas eu vou na igreja por causa de Deus. Isso é engano de Satanás. Porque não é o motivo principal, é óbvio que é Deus. Mas o exemplo da liderança do pastor é importante para a fé cristã, a ponto de justificar sua mudança de igreja. Amém? Em quarto lugar, a verdadeira alegria da salvação ela é incondicional e suporta até os sofrimentos. E eu poderia te perguntar, por que andas tão triste? Por que andas tão triste? Peça ao Espírito Santo que coloque a alegria dele no seu coração. E em último lugar, se formos uma igreja séria que vive a verdadeira fé, o verdadeiro amor e a verdadeira esperança, nós vamos nos tornar exemplo e modelo. Só que aí é com o Senhor. E nós devemos desejar isso. Amém? Para que o Senhor faça isso através de nós. Você que é batizado, alguém descobre aqui para mim? Eu vou fazer a oração depois que você já pegar os elementos aqui. Você que é batizado, pega aqui os elementos da ceia. E nós vamos agora, já com os elementos, nós vamos orar, louvar o Senhor pela pregação de hoje e também lembrar a certeza que nós temos de que somos amados e de que somos escolhidos por Deus. Pode finalizar para mim, hein? Você que é batizado, vem até aqui à mesa, pode pegar